a nossa live para o canal do YouTube. Então, você que está conectado, tem acompanhado essa série de lives, vai lá para o YouTube, a gente vai transmitir de lá. Também vou fazer aqui um pouco da transmissão. Bom dia, Lu, tudo bem? Um pouco da transmissão para também acompanhar pelo Instagram aqui, enquanto a gente conversa. Meu convidado de hoje, Ernesto Haberkorn. Ernesto, bom dia, obrigado aí pelo pronto atendimento, como sempre, você é sempre muito solícito para poder acompanhar e falar um pouco sobre o que nós estamos vendo. Eu queria ouvir um pouco a tua visão como empresário, a tua visão como ser humano, a tua visão como homem, como marido, como pai, enfim, tudo isso que a gente está vivendo aí, a gente bater um papo e também a gente poder dar algum tipo de dica, algum tipo de orientação, dica não, que parece coisa meio de guru, né, velho? Mas um pouco... Eu tenho dicas de como chegar lá, né? Cara, um pouco de orientação para as pessoas que estão, às vezes, já num passo de desespero, né, Ernesto? O pequeno empresário, o microempreendedor, profissional autônomo, que às vezes está um pouco despreparado aí. Então, fala um pouco de você, se apresenta aí. Muito obrigado, meu irmão, de novo, pelo pronto atendimento. Olha, foi uma coincidência incrível, porque eu, na verdade, estava dormindo. Eu estou lendo um livro espetacular, recomendo aí, que é o da Fernanda Montenegro. E, por coincidência, eu estava lendo justamente o capítulo da década de 60, 70. Então, imagina como é que a minha cabeça está em termos políticos, né? Porque naquela época lá estava em regime militar tal, e havia muita polêmica. Mas eu sou Ernesto Haberkorn, programador, garoto de programa, mas eu sou fundador da TOTUS, depois do RPFlex, tenho o Netas, onde o Leontinho participa com a gente, fazendo suas brilhantes palestras, tenho 2 hotéis também, onde a gente realiza esses eventos, e estou aqui tentando sobreviver, né, a esse processo aí de falta de trabalho, de viver em casa, é uma experiência nova, interessante, e estou com esse site, ou com esse grupo no WhatsApp, a Quarentena do Ernesto. Eu resolvi criar esse grupo, né, para juntar várias pessoas e discutir assuntos, e está bombando. Se você quiser entrar, eu mando depois um e-mail aí para a gente falar sobre isso aí. Legal. Manda, se tiver essa possibilidade de outras pessoas que estão assistindo, que assistirão depois do gravado no YouTube, quiserem participar, isso. Eu acho que é legal esse acesso, né, Ernesto? É importante as pessoas terem... Não sei se às 7h50 da manhã, de um período, entre aspas, de férias, embora o pessoal fale, não é férias, é realmente uma reclusão. Bom, mas vamos lá, que gravando hoje você falou, é muito moderno, né? Você falou um negócio aí super importante. Você sabe que quando eu comecei a série, eu estou falando com pessoas pelo mundo todo, amigos, empresários, executivos, políticos, enfim, gente de governo, estamos espalhados aí. Hoje, para você ter uma ideia, por isso que eu quero te agradecer muito, 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 porque hoje também nós falaríamos com a Vânia Delgado, que é uma alta executiva numa empresa multinacional em Angola. Angola hoje está declarando aí um estado de emergência, várias reuniões pelo país. Ela está sitiada na cidade de Luanda, então ela está fazendo várias reuniões, trabalhando as equipes. Ela coordena também uma empresa maior de Angola em teleatendimento, é como se fosse uma Contax ou uma Teleperformance daqui. Então, ela tem milhares de colaboradores debaixo da batuta dela, do comando dela, então há uma preocupação muito grande por lá também, né? Então, eu estou batendo esse papo, eu tinha começado às 5h50 da manhã, aí eu mudei para 7h50. Por quê? Cara, as pessoas se alimentarem um pouco de ideias, porque o cara fica nessa quarentena assistindo a TV o tempo todo e sendo bombardeado pela mesma informação repetidamente. Quando eu ouço isso, eu lembro do Goebbels. Uma mentira falada 1000 vezes vira verdade. Não que seja mentira, obviamente não é mentira, então vivendo a verdade, mas é só o comparativo de a repetição no cérebro do indivíduo, e ele vai sendo bombardeado por aquilo, cara, ele não tem uma ideia boa. Ele fica num processo quase de depressão. Então eu resolvi começar cedo, para quem assiste,
ter ideias boas, ideias da sua cabeça, da minha, de todos os entrevistados, para que as pessoas tenham uma certa visão um pouco diferente. Não poliana, não no mundo de Alice, né, tampouco no mundo de Bob, mas poder entender um pouco a visão de outros mercados, de outros pensadores, de outras cabeças, uma cabeça incrível como a sua, de outras tantas pessoas que eu tenho batido papo aqui, né, para poder ver e entender com esses óculos aí, com esses olhares, com os seus olhos, como é que você tem visto esse momento como empresário, como empregador também, né, Ernesto? Tem famílias que estão aí também trabalhando com você e os desafios que vêm para frente. Então, qual que seria uma rápida leitura que você poderia nos dar desse momento que a gente está vivendo, segundo a sua ótica? Então, eu acho que é incrível como esse momento ficou polêmico, porque começou primeiro com essa reclusão geral, né? Não, todo mundo fica em casa, tal, precisamos salvar vidas, é realmente muito perigoso, pode haver sérias consequências, e se tomou essa medida, quer dizer, fica todo mundo em casa, todo mundo, menos serviços essenciais, que representam realmente uma porcentagem muito pequena da população como um todo. E aí foi todo mundo para casa, né? No começo, todo mundo achou correto essa medida, e fomos todos para casa, as empresas que ainda têm recursos de home office deram um jeito e tal, mas a verdade é que logo começou a aparecer o outro lado, quer dizer, é uma situação muito polêmica no sentido de que ela, de um lado, está defendendo os maiores nesse sentido, né, nos hospitais, e, por outro lado, essa questão econômica, né? E aí, no começo, ninguém falava disso, não, vamos lá, vamos ficar todo mundo em casa, fecha tudo, fecha shopping, fecha loja, fecha escola, até que ontem foi, acho que o dia que realmente, anteontem, começaram a ver exatamente esses, entre aspas, protestos, né? Quer dizer, opiniões contrárias, e principalmente de personalidades importantes, né? Eu estou com um grupo que se chama Quarentena do Ernesto, que eu abri, e que tem 256 pessoas lá, que é o máximo, mas alguns aí entram outros. Eu já coloquei 5 vídeos de pessoas importantes, empresários, políticos, tal, exatamente defendendo esse vertical, né? Quer dizer, não fazer tão forte essa reclusão nas casas, começar a abrir um pouco do comércio, e sempre dentro de uma posição que tem a sua lógica, né? É difícil dizer até onde, mas que, de fato, se haver aí um caos econômico, né, principalmente nas pequenas e médias empresas, elas quebrando, elas fechando e elas desempregando, né, que é o mais crítico de tudo, porque não tem outra alternativa, então vai começar a haver outros tipos de problemas, né, desde assaltos, desde pessoas aí desesperadas tomando uma atitude mais drástica para conseguir ter o que comer. Então, há tempos que eu não vejo uma situação tão polêmica, né? Tão difícil de você tomar um partido, porque de um momento que você começa a defender, vamos dizer assim, os empresários, né? Vamos abrir as empresas, você está praticamente também, né, dizendo assim, que se dane os velhinhos, que se dane as pessoas. Então, está muito polêmica. Então, sem dúvida, eu acho que, como tudo na vida, o meio termo aí vai ser a solução ideal. E vamos ver se o governo tem essa habilidade de exatamente fazer isso. Quer dizer, levar esses dias, essas semanas, num momento equilibrado, hora favorecendo um lado, hora favorecendo o outro, até chegarmos aí ao fim desse drama. Sim, boa leitura. Eu também corroboro com você, acho que a gente chega no meio termo, eu estava discutindo isso ontem, você falou até que assistiu aí, um pouco com a Cris Arcangeli, a gente também falando um pouco sobre isso, de que, na minha visão, e também, não sei, na tua, estão batendo cabeça e falta planejamento. Tem muita planejação e muito fazejamento, e fica sem um modelo de planejamento, né, cara? Que dê para nós também
uma orientação para que nós possamos nos planejar melhor, que todos os empresários consigam se planejar melhor, né? Nós autônomos e os empresários também, e esperando, nessa hora, não um movimento governamental, estadista, o salvador da pátria, mas uma coerência no discurso e uma conversa em prol de todos, e não com uma visão eleitoreira, né, Ernesto? Uma visão de o próximo passo, quem vai ser o presidente. Eu acho que isso é uma preocupação que o nosso governador já deveria ter parado de ter, não é? Que os conselheiros desses caras sejam caras iluminados para poder trazer uma coerência no discurso, uma coerência na ação. E eu também sou a favor dessa vertical, desse rodízio de trabalho. Tem que ser muito bem planejado, como tudo na vida, né? Fazer um plano de ação para que isso ocorra da melhor forma possível. Nós não vamos encontrar, acho que, o rei da razão, né? Agora não é a hora de eu sei o que tem que fazer, ninguém sabe. A tomada de decisão ela está muito momentânea. Eu acho que a gente nunca viveu isso, né? Cara, eu que trabalho com planejamento estratégico, às vezes me dá umas neuroses, bicho. Eu falo, caraca, meu, pô, amanhã é um dia diferente, a gente não sabe que cenário a gente acorda, cada dia acorda com uma surpresa. A impressão que eu tenho é que os governantes, eles dormem, têm uma ideia mirabolante durante um sonho na noite, no dia de manhã ele quer executar. Então, é uma situação, eu vivi algumas situações, você viveu muito mais do que eu, a gente relembrou coisas como as diretas já, a Zélia catando nossa grana naquele plano louco do Collor, né, com a equipe econômica trabalhando na madrugada. Pô, quem viveu aquilo, a gente foi pego às 6 da manhã, você saiu para trabalhar, você não tinha, o teu dinheiro sumiu do banco. Era um negócio muito, né, Nelson? Exato. E a gente para pagar empregado e tudo mais, e, pô, várias situações. O Brasil, quer dizer, não só o Brasil, né? Mas é incrível como esse aspecto da política, né? Ele move as pessoas e deixam elas, na minha opinião, muitas vezes cegas, né? Essa questão de esquerda e direita, pessoal, o mundo todo, nós estamos no século XXI, até hoje não se descobriu o sistema ideal de governo, capitalismo, comunismo, é uma coisa delicadíssima. E eu acho que nós estamos tendo a sorte, primeiro, de um lado, tendo um ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, sensacional, quer dizer, quando você ouve ele falar, quando você vê as medidas que ele quer tomar, dificilmente você vai ver alguém que está tão lógico, tão exato, tão coerente, tão correto nas medidas que ele quer tomar. Aí ele tem um colega de partido, né, que foi o que se elegeu presidente, que é assim, é um malucão. O Bolsonaro é um cara que fala o que pensa, que às vezes chuta para escanteio, de repente marca gol contra, e tem os filhos dele e tal. Eu, às vezes, digo que essa encenação toda que ele faz é mais para as pessoas esquecerem o que está sendo feito no plano econômico, né? Que vinha vindo de uma forma muito boa, né? Quer dizer, recuperando a economia, as empresas realmente renascendo, tudo. E aí começa a vir essa oposição, e como você falou, quer dizer, não está mais se discutindo se o processo está correto ou não, qual que é a melhor forma, como é que vai resolver, começa a se, vamos dizer assim, meter o pau no governo, na pessoa do Bolsonaro, tal, só porque ele fala algumas coisas, ele também está meio perdido. Assim como eu e você aqui, a gente não pode ter, nesse momento, uma opinião 100% consistente, porque é um problema tremendamente duplo, né? Quer dizer, tem o problema das empresas, da economia, da receita, do desemprego, e tem o problema de salvar vidas e tal. Então, é um problema que vamos discutir e tal, mas sem dúvida que não pode ser radical. E aí já entra exatamente essas pessoas que se aproveitam disso, né? E aí também, né, esse embate entre o Dória e o Bolsonaro, pô, os caras já estão pensando na eleição de 2022, colocando a gente no meio dessa briga, que não tem nada a ver com isso, pô, né? Vamos discutir isso depois. Então, o momento realmente não pode ser considerado isso. E aí,
tem que combater exatamente essas pessoas que começam a ficar radicais, que começam a defender ou atacar com muita ênfase, com muita raiva, essas atitudes. O fato é isso que você falou, quer dizer, eu acho que, do jeito que está hoje a situação, realmente tem que abrandar um pouco essa questão da reclusão em casa. Temos aí, hoje é dia 26, eles tinham colocado uma primeira data, dia 6 de abril, né? Não sei por que todo mundo fala dia 7 é terça, dia 6 que é segunda, né? Que seria exatamente mais hoje e amanhã, né? Que é sexta, aí depois vai vir o sábado e domingo, aí vamos deixar a semana que vem ainda mais ou menos nesse esquema que está, né? Aí, pelo menos, acho que recrudesce um pouco, e a partir do dia 6, aí sim começar a abrir, né? Devagarzinho, primeiro, talvez as escolas, né? Está provado que as crianças dificilmente sofrem alguma coisa forte nesse processo, né? Tem lugares que o número de vítimas menores que 10 anos é zero, onde tem até bastante pessoas mais idosas. Abrir pelo menos as lojas, né? Precisa pensar nesses comerciantes que têm que vender, e as pessoas também querem comprar. Então, fazer movimentar a economia devagarzinho, alguns segmentos estão se dando bem no home office, mas tem que realmente abrandar um pouco. Então, quando a gente fala em vertical e horizontal, vamos talvez defender o oblíquo. Boa. E o oblíquo, uma reta oblíqua crescente, né? Essa aula agora resgatou, essa aula é antiga, né? Eu estudei geometria. Crescente oblíqua. E fazer isso, e começar a abrir. E as pessoas, eu sou um dos que estão na turma do risco, né? 76 anos, tal, então meus filhos não deixam eu sair de casa, não vêm me visitar, minha esposa não deixa eu botar a mão na boca, não deixa eu fazer nada, está uma fiscalização incrível aqui. Além de você se autogerir, tem um monte de gente gerindo você para você, né? Mas aí, infelizmente, aconteceu, né? Não sei se rolou esse vírus aí, mas aconteceu. Estão aí e realmente se sabe, não sei se você viu um videozinho que mostra como é que esse vírus se espalha, né? Que o camarada entra no elevador, ele aperta no botão, aí o botão fica vermelho, aí o outro vem lá, aperta no botão, a mão dele fica vermelha, aí ele sai, aí ele pega um pacote, aí o pacote fica vermelho. Eu fiquei pensando assim, olha, não é possível que isso está acontecendo, porque a tecnologia para você fazer um negócio se proliferar de uma forma tão eficiente, não é possível que surgiu do nada, que ninguém inventou esse negócio. Mas também, quer dizer, é incrível, né? Como é que uma coisa assim tão complexa, que é essa transmissão em massa, possa estar acontecendo. Mas, graças a Deus, o índice de mortalidade em relação às pessoas que estão sendo atingidas é pequeno. E aí tem mais um detalhe que muita gente que defende a verticalização está dizendo, e eu acho que tem um fundo de verdade, é o seguinte, outro dia eu fiz um cálculo aí, pegando a população, seja mundial, seja brasileira, dividindo por 70, que é mais ou menos a média de idade que as pessoas falecem, e dividindo por 365, que é a quantidade de dias, morrem mais ou menos 100 mil pessoas por dia no Brasil. No Brasil ou no mundo, enfim. Morre gente para burro. A gente não fica sabendo, mas nós estamos em 7 bilhões de pessoas no mundo. Quer dizer, morre muita gente todos os dias. E, aparentemente, veja bem, aqui o que eu vou falar, eu sei que é delicado, mas tem que ser contado. A maior parte das pessoas que estão falecendo são pessoas que iam falecer de qualquer jeito. Quer dizer, que já estavam aí com problema de coração, problema de pulmão, com 90 anos, e o dia delas, infelizmente, estava chegando. Então, isso faz parte. Pessoas mais jovens não estão, quer dizer, não sei de quanto é que está aumentando a quantidade de pessoas que se vão em função dessa doença em relação a um período normal. Talvez está aumentando em 2%, 3% só.
essa quantidade... É como se criasse um índice de aceleração, né? Isso, exatamente. Qual seria esse índice de Está aceleração? acelerando. Quer dizer, o camarada estava lá com 1.000 doenças, tal. Ontem mesmo, né, estava anunciando um de 91 anos, que era uma pessoa conhecida, que faleceu. Mas ele faleceu, no fim, até de infarto, não foi nem do vírus. E tem outros que realmente vão pelo vírus mesmo. Mas é uma situação real. Então, é aí que a gente está vendo muito vídeos sobre essa questão aí de amenizar um pouco a parte de negócios que estão fechados e começar aos poucos a abrir. Então, eu acho que dia 6 de abril é uma data que está no consenso, aí não é tão imediato assim, né? Tem ainda toda semana que vem, mas também não vai até final de maio, sei lá, como algumas pessoas estão falando. Aí realmente quebra todo mundo, e aí nós vamos ter o caos suburbano, o caos urbano, as pessoas vão se aproveitar, vamos dizer assim. Também acho. Se aproveitar tanto na hora do comércio, né, para que aquele que tem produto subir preço, ou seja, aumenta a demanda, reduz a oferta, né? E também muitos desempregados, né, Ernesto? Exato. Ernesto, diz uma coisa. Queria que você desse uma geral, assim, começando, o que seria uma leitura sua ou algumas sugestões para um MEI, para um microempresário que está vivendo essa situação, aí você faz a tua abordagem da forma como você quiser, o pequeno empresário e o médio empresário. Não queria chegar nas gigantes multinacionais. Qual a sua leitura e algumas ideias que poderiam surgir da sua mente brilhante para alguns desses segmentos? E também, se você puder abordar no final, o profissional autônomo. Que tipo de pensamento ele poderia ter agora? Uma ideia boa dessa conversa nossa para ele começar o dia dele. Bom, nós vamos falar sobre gestão de caixa. Vamos chamar um professor de contabilidade aqui para falar sobre isso, porque gestão de caixa é uma coisa super delicada, né? E aí, vamos falar assim, né? Eu sou de origem judaica, filho de alemão, meus pais passaram pela guerra, então é assim, ó, é economizar ao máximo. E até, vamos falar aí uma coisa positiva, vamos esperar que esse momento, essa situação, faça com que o brasileiro entenda um pouco isso. Dinheiro não é coisa que se pode gastar todo. É uma frase que eu gosto, é assim, dinheiro bem gasto, dá gosto gastar. Mas não vamos gastar em excesso. Então, a primeira coisa que vai ser legal é que vai ser uma lição, né, tanto para o microempresário, como para o empresário, como para o chefe de família, no sentido de economizar. Economizar. Porque, na verdade, se de um lado, né, todos nós que estamos aí deixando talvez de receber, seja o MEI, seja o PJ, seja o colaborador de uma empresa, nós não vamos ter muito o que gastar também, né? Porque a gente, em princípio, está ficando em casa, não está podendo fazer nada, e quando passar esse momento, vai ser um momento de crise, né? Ninguém vai sair aí indo em cinema, em teatro, viajando, fazendo gastos excepcionais, porque aconteceu isso. Então, vai ser uma boa mudança de atitude do povo brasileiro, né? Eu no meu livro lá, Dicas de Como Chegar Lá, eu coloco lá, né? Minha mãe, quando ia servir o jantar, punha um número de bifes baseado na quantidade de pessoas que tinha na mesa, ou então passos largos para não gastar sola de sapato. Vamos ver se pelo menos esse momento aqui leva as pessoas a pensar um pouco mais desta forma, que tem que ser assim. Se você tem reservas, você não vai sofrer tanto. É evidente que não é fácil. Então, vamos lá. Algumas atitudes que a gente está aprovando, né, nos vários negócios aí que a gente tem bom, pelo menos pagar 50% do salário, né, e compensar daqui a 3 meses. Quer dizer, daqui a 3 meses você repõe. Assim como nas cobranças. Por exemplo, no RP Flex, nós cobramos uma assinatura mensal.
Então, talvez uma atitude para algumas empresas, já que o valor também não é tão alto assim, olha, você paga só 50%, mas a partir de junho, julho, você já nos repõe esses 50% que foi, vamos dizer assim, adiado por 3 meses. No que diz respeito, nós temos um empreendimento que é um salão de beleza, onde tem muito PJ, né? O PJ realmente vai sofrer mais, porque não existe um vínculo mais forte, né? Mas, são os cabeleireiros, as manicures, é isso? Isso, exatamente. Né? Se bem que ontem também eu ouvi dizer assim, né? As mulheres não vão deixar de fazer o cabelo, de fazer as unhas e tal. E aí tem um problema delicado, que o profissional da beleza ele pode fazer o serviço na casa das pessoas. Então, talvez vai haver aí uma atitude desse tipo, e aí é evidente que o salão talvez nem participe disso, mas quando voltar à normalidade, sem dúvida, essas pessoas vão voltar àquele convívio de salão, que é muito mais agradável, e para bater papo e tudo. Então, tudo isso vai se ajeitando, né? O pequeno empresário, quer dizer, o governo acho que vai soltar algumas vantagens, já soltou a do fundo de garantia, ia soltar também no caso das empresas do Simples, também já foi permitido de não se pagar o imposto mensal, né, que é único. Então, algumas medidas. Inclusive, também isso preocupa, né? Porque a gente precisa pensar também do lado do governo. Quer dizer, o governo está despejando aí uma série de bonanças, né, de dinheiro, de financiamentos e tal. O que vai gerar isso? Inflação. Quer dizer, como vai pagar no futuro, né? A inflação vai subir. Porque o governo tem esse recurso de imprimir dinheiro, de abrir crédito sem ter dinheiro, né? Então, isso gera inflação. Então, nós vamos ter aí uma crise inflacionária, né? A taxa de juros agora está super baixa, ela talvez suba um pouco depois, e controlando desse jeito, quer dizer, estabelecendo realmente normas na cobrança dos serviços. Você está comigo num evento, numa empresa que é a que está mais sofrendo, né? Que é exatamente o Netas, onde os eventos realmente todos foram cancelados, né? Ali a situação é bem dramática, mas já estamos, o Fábio já está aí com novas ideias de começar a exatamente trabalhar digitalmente, coisa que já faz algum tempo, eu também faço, e ele agora vai também começar a fazer. Não é simples você dar um treinamento mais forte digitalmente, mas é uma forma, quer dizer... Não, eu coloquei super à disposição lá com o Fabião e com a Tarsila para pensar e repensar, inclusive algumas empresas de tecnologia que podem entrar aí como parceira. É isso, né? Encontrar soluções, né, Ernesto? Caminhos e pôr a você mesmo. Lá, né? Você mesmo aí, com essa live que você está fazendo, está mostrando que tem que ter ideias, tem que ter soluções para continuar a vida, e isso vai passar. Isso aí vai ser, daqui a um tempo, assim como foi a época do impeachment, assim como foi a época em 68, que também houve uma crise violenta, a época do Collor, que a gente ficou sem dinheiro, depois a Segunda Guerra Mundial. Eu sempre digo que o Brasil e o mundo vive crises permanentemente, né? E as crises nos dão muitas lições, mas depois a gente aprende e age melhor nas próximas. Então, acho que esse momento, em termos financeiros, olha, tossi aqui, minha mulher falou, opa, põe a mão na boca. Aqui em casa, outro dia eu espirrei, cara. Pô, meu, parece que tem um batalhão em cima de você. Assim, né? Você não pode nem espirrar mais. Então, eu acho que cada um aí tem que se equilibrar, né? E realmente o microempresário, por isso que eu digo que essa questão de verticalizar, enfim, de começar a abrir alguns negócios, é imprescindível, porque aquele pequeno empresário, né? Principalmente restaurante, não sei se você viu uma entrevista de um dono de restaurante, que é assim, né? Ele paga hoje com o dinheiro que entrou ontem, né? Tanto seus funcionários como a alimentação que ele dá no restaurante.
Então, é uma situação realmente desesperadora. Muito crítica, muito crítica. E também vai acontecer o seguinte, quando começar a abrirem, a permitirem a abertura dos negócios, seja de parques, seja de empresas, restaurantes, lojas, tal, não vai ser uma multidão que vai chegar e vai invadir esses locais, porque está todo mundo se precavendo. Então, vai ser um movimento lento, né, que vai indo, e aí controlando, né? Porque outra coisa também que fica um pouco obscuro, talvez aí seja até culpa minha de não estar visualizando melhor isso, é que se a porcentagem de pessoas que realmente chegam num ponto mais crítico da doença, né, quer dizer, que essa falta de ar é tão grande, não sei, tem que resolver esse problema talvez de uma outra forma, né? Esses respiradores aí, para ver como é que a pessoa pode se sair dessa sem esse instrumento, né? Uhum. Tem um lado, o Edson falou uma coisa, ó, falou, o problema é que tem trabalhadores que não estão nem aí para os empresários, né? Também tem uma visão do outro lado que não consegue perceber que essa é uma hora também que todos precisam colaborar com aquilo que tem disponível também, né, Neto? Tem coisa que a gente não tem acesso. Então, o trabalhador também, todo mundo aí está pegando ônibus, pegando trem, pegando metrô, ainda tendo que sair e tudo mais, e mais essa turma da área da saúde que tem sido uma equipe de heróis e heroínas, né, que estão enfrentando de frente aí, estão indo os catadores de lixo, as empresas de limpeza, né? Pô, pessoas que estão no front e que também estão garantindo, de certa forma, o funcionamento básico daquilo que tem que rolar de uma metrópole como São Paulo e outras cidades. São Paulo é uma complexidade gigantesca, né, cara? Gigantesca. Vários interesses divididos, mas também os trabalhadores, todos nós trabalhadores, precisamos olhar também e falar, bom, como é que faz para ajustar tudo isso? Porque eu preciso agora, eu achei extremamente cirúrgica a tua observação com essa forma das pessoas reaprenderem urgentemente, tem que desaprender aquilo que entendeu a respeito de gestão financeira e gestão de fluxo de caixa e reaprender de forma a entender que todos os recursos são escassos. Todos. Seja o recurso humano, recurso financeiro, máquina, equipamento, infraestrutura, sistemas de informação, o tempo, que é um dos mais escassos, que esse aí não volta mais, né? Mas todos os recursos são escassos. E entender que existe uma responsabilidade de todos na gestão do recurso. Exato. De todos. Então, vamos fazer um apelo aqui, Zanutin. Banho pela metade, para você ter uma ideia. Então, um banho só por dia. Está tomando 2, para quê? Você está ficando em casa. Não faz sentido. Exato. Então, economiza gás e água, porque vai faltar gás e água para outros, se precisar. Então, essa consciência coletiva também, que eu acho que o brasileiro vai começar a ter de forma mais veemente, mais contundente, né? Desculpa, eu te cortei aí. Vamos fazer um apelo aqui, porque quando entra nessa questão de dinheiro, e vamos entender esse diálogo entre o empregado e o empregador, né? A pessoa que vai receber, que recebe um salário, que recebe uma bonificação pelo seu trabalho, e aquele que a supre tendo uma empresa. O apelo que eu faço aqui é o seguinte: em nenhum momento da discussão, que vai haver milhões, não, eu quero que você me pague tantos por cento, dessa forma, toda semana, como é que eu vou te devolver o que você não está me pagando agora, tal. Não briguem. Quer dizer, entendam que ninguém é vilão nesse negócio, porque quando tem essas discussões, normalmente acaba naquela briga idiota de que o empregado falando que o patrão é rico, que ele tem dinheiro sobrando, que ele não quer dar, que ele é super beneficiado nesse mundo capitalista, tal. Não vamos falar nisso, pessoal. Vamos só entender o seguinte: o valor do dinheiro ele é limitado, né? Se tem lá 100 funcionários, cada um querendo receber R$1.000, nós estamos falando em R$100 mil. Ora, vamos supor que só tenha 80 mil no caixa, né? Que o empresário
fala assim, eu quero ajudar vocês, mas eu só tenho 80 mil. E o empresário, também estão falando assim, o empresário pode ir no banco pegar dinheiro. Você acha que vai ser fácil pegar dinheiro no banco? Não vai. Então, vai ter que contar realmente o que ele tem de líquido lá no banco, disponível para dividir entre os seus colaboradores. Então, essa discussão, essa repartição de recursos tem que ser feita na paz, entendendo, olha, eu não vou receber aquilo que eu recebia, vou receber um pouco menos, vou economizar, e também na família chegar e falar, olha, pessoal, vamos economizar mais. É tão fácil economizar, é só você se habituar a não gastar mais do que você ganha, que é uma frase que também eu sempre gosto de falar. E, sem dúvida, que essa educação financeira, né, que tem até agora uma série de cursos aí, você também fala muito nisso nas suas palestras, entender, olha, é isso que tem, e com isso eu vou me virar, e vou viver de acordo com essa disponibilidade, e não de acordo com a minha vontade. Né? E aí vai ser, porque a solução em todos esses casos vai ser essa, olha, em vez de eu te dar 100% do que eu devo, eu te dou 80%, 70%, mas os outros 30% que faltam eu te dou daqui a 6 meses, daqui a 4 meses, quando der, enfim, e encaixando esse limite de recursos que existe, satisfazendo a todos de uma forma harmônica. Sim. Não é fácil, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, você falando, me veio à memória um exemplo super simples. Quando nós éramos crianças e a gente saía para jogar bola, recurso muito escasso, porque era um quichute para cada um. Quichute, quem não sabe o que é, pesquise, vai saber, vai descobrir. E aí nós parávamos, então, depois do futebol, Ernesto, para comprar uma baré. Quem não sabe o que é também, vai pesquisar. E aí, cara, era uma moedinha cada um, a molecada no balcão do bar. E o que nós fazíamos, então, para a justiça do recurso, que é isso que você está falando? Nós pegávamos aqueles copos americanos e vinha um colocando um pouquinho em cada copo, 5 copos para uma baré de 600 ml, e na briga era grande. E ia medindo, cara, para ver se todo mundo estava justamente com aquela mesma quantidade. Mas só que, qual era o limite? 600 ml. Exato. Só 600 ml para dividir em 5 caras. Então, o senso de equidade era muito grande, não de justiça, mas de equidade. Que a gente ia colocando um pouquinho, aquele que estava com um pouco mais de sede, depois pegava um golinho do outro e tal, e tinha a partilha. Então, você lembrou, aí você falando, veio na memória na hora aqui, cara. Não, eu acho que isso mesmo. É esse momento de empregados e empresários e o governo também ajustar um pouco o plano de contas. E, cara, não dá para gastar mais do que pode, é uma mudança de comportamento, e eu espero que essa mudança de comportamento, quando você falou, corroboro contigo, de que ela se repita depois da crise, né, Anderson? Exato. Traga uma mentalidade um pouco mais rigorosa aí das pessoas, e eu tenho certeza que passando essa... Se bem que toda vez que a gente fala assim, passando essa crise, vem a bonança, vem outra crise, né? Mas, olha, eu não sou da política, mas é um outro apelo também que eu faço. Não é o momento de a gente começar a discutir isso aí, de derrubar o governo, aí vai ferrar de vez. Né? Se começar a ver essa questão de esquerda e direita, e a esquerda querer se aproveitar desse momento, aí deixa chegar as eleições. Aliás, ontem eu li no jornal uma sugestão muito interessante, que talvez aconteça em função dessa situação, que, como a eleição agora de outubro para a prefeitura talvez tenha que ser adiada, a ideia que o repórter lançou é o seguinte: bom, já que vai ter que adiar, adia para 2022, porque esse negócio de no Brasil termos 2 eleições, ou uma eleição a cada 2 anos, isso perturba um pouco todo esse processo eleitoral. E aí a gente já podia aproveitar e passar a ter uma eleição a cada 4 anos, de todo mundo, né? Desde presidente até prefeito. Então, já é um ponto positivo. Aliás, eu acho que outros pontos positivos vão surgir depois dessa crise que nós estamos vivendo. Isso aí. E a gente acaba, querendo ou não, né, Ernesto? A gente sempre acaba saindo melhor do que a gente entrou. Se a gente tiver uma inteligência emocional, acho que esse é um momento também das pessoas
buscar um equilíbrio, não é hora de ficar batendo boca, tensão para tudo quanto é lado. Tem que. Não, eu não estou falando de pôr panos quentes na discussão, não. É discutir, né, de forma intelectual, entendendo que na divergência a gente está buscando uma convergência, mas que não pensamos todos iguais, da mesma forma, do mesmo jeito. Que a gente tem mentes diferentes, em tempos de vida diferentes, analisando esse cenário de formas diferentes, mas todo mundo a fim de trazer uma convergência naquilo que a gente consiga resolver de forma mais rápida e mais saudável, garantindo a saúde das pessoas e que a gente possa retomar a economia o mais rápido possível, né, Nestor? Exato. Um último recado que eu quero deixar aqui, que é muito importante. Pessoal, vamos aproveitar esse momento em casa para nos nutrir de novos conceitos, novos conhecimentos. Eu estou lendo 2 livros, eu fico o dia todo no computador procurando no YouTube palestras interessantes, faço ginástica todo dia, importantíssimo, faz aí um abdominal, faz aí uma ginástica com as pernas, com os braços, com o abdômen. Olha, ontem eu cheguei para minha mulher e falei assim para ela, porra, não deu tempo de fazer tudo. Eu quero que... 10h30 da noite. Parece que a gente está trabalhando mais, né, cara? Se você souber se organizar, só esse livro que eu estou lendo, da Fernanda Montenegro, já me consome aí umas 3 horas por dia. Mas tem outros fantásticos, vídeos, a atividade física, fazer alguma coisa que... No computador, você tem um computador hoje, o computador é uma máquina tremenda, dá para você fazer um monte de coisa, estudar Excel, escrever um texto, escreva um texto no Word, que amanhã vai virar uma apostila, depois um manual e finalmente um livro. Isso aí. Boa dica. É tempo de produção e de reflexão, não é, Nelson? Exatamente. E essas lives aí colaboram para isso. Parabéns. Bora, porque as pessoas, você vê. A Argentina do Ernesto também está colaborando. E você vê quantas ideias legais aí você deu, falou para o cara que assiste isso aqui de manhã, pô, já fazer uma ginástica, tomar um café da manhã melhor, não abandonar as notícias, obviamente, a gente consegue hoje, né, se atualizar dessas notícias a respeito do Covid-19, você se atualiza em 5 minutos, no final da noite, ou pelo Twitter, ou pelo UOL, ou pelo G1, pelos canais BBC, The New York Times, enfim, aonde você quiser beber, você falou aí do computador, o cara quer se atualizar, ele se atualiza em 10 minutos pelo mundo através da internet. Quem não tem internet vai para a TV, quem não tem TV vai para o jornal, quem não tem jornal liga para alguém, enfim, dá para fazer... E importante, tira o pijama, ó, quando o Zanottin me convocou, eu já fui lá, tomei um banho, fiz a barba e fiz uma camiseta. Aqui, ó. Mas, porque se você fica de pijama, aí você vai para a cama e sai, volta. Não vamos dormir o dia todo. Todo objetivo nasce de um sonho. Quem não sonha está morto, cara. Exatamente. E aproveitar esse momento aí. Muitíssimo obrigado de novo pelo pronto atendimento. Galera, para vocês terem uma ideia, eu falei com o Ernesto, era umas 6 e pouco da manhã. O Ernesto também não dorme, né? Parece que... Eu estava lendo. Aí eu falei, aqui. Isso, topa, 7h31, Ernesto me respondeu, estou me preparando, estou tomando banho, vou entrar. Pô, então, cara, muito obrigado aí, obrigado pela disponibilidade de sempre e por poder contribuir com tanta gente que vai assistir depois, que está assistindo agora, que possa ser incentivo aí essa nossa conversa. Falou, Zanottin, foi um prazer, até uma honra participar aí dessas suas lives. Parabéns. Obrigado, fica com Deus, bom dia aí. E agora fazer exercício e vida que segue. Bom. Valeu. Grande abraço, Ernesto. Tchau. Outro para você. Falou.